A graça e a paz do Senhor. Vamos meditar hoje em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Leio assim a palavra do Senhor. E também Saulo consentia na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Oremos. Senhor, abençoa esta palavra no nosso coração, que possa despertar a igreja para a missão de pregar o evangelho no mundo todo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós já conhecemos Estevão, crente, sábio, cheio do Espírito, homem que fazia sinais e maravilhas entre o povo, um homem benquisto, um homem amado. Foi condenado pelo Sinédrio à morte e foi apedrejado. Lançaram sobre ele pedras para o matar, de forma que não eram pedras pequenas, eram pedras grandes, que jogavam sobre ele, acertando até que ele morresse apedrejado. O verso 2 nos diz que varões piedosos, ou seja, homens crentes, foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Imaginando aquele momento de tristeza naquele funeral, conhecendo Estevão do jeito que nós já conhecemos, um homem bondoso, um homem usado por Deus em milagres, um homem cheio do Espírito. Qual a importância desse homem para a igreja? Nós podemos imaginar a lacuna que ficou aberta com a morte desse homem. Isso demonstra a tristeza que eles tiveram, o grande pranto que realizaram naquele momento, pela perda daquele homem. A morte traz perdas terríveis. Uma esposa que perde seu esposo, filhos que perdem seus pais, pais que perdem um filho. Quanta tristeza a morte traz. Este homem foi morto por causa da inveja que tinham. Quem diz isto é a palavra de Deus. Eu queria fazer uma introspecção a respeito da morte de Estevão. Como um homem pode ser tão cruel? Já imaginamos o tamanho das pedras atiradas sobre ele. Aquele primeiro homem que jogou a pedra, o que estava no seu coração? Quando aquela pedra e outras pedras começaram a acertar, esteve seu sangue ser derramado, como puderam continuar até que fosse morto? Quanta maldade o homem é capaz de fazer. Outra coisa que eu quero pensar é em Deus. Como é que Deus viu aquele momento? Aquele homem cheio dele mesmo, de Deus, do Espírito Santo. Instrumento seu, no qual ele usava para trazer grande benefício à humanidade. Vendo aquela atrocidade, como se sentia Deus? Ou como outros poderiam
perguntar: como é que Deus permite acontecer isso? A permissão de Deus é algo que não é da sua boa vontade. A permissão de Deus é quando Ele permite que aconteça alguma coisa que vá trazer algum dissabor. Mas em todas essas situações, Deus tem um propósito. Nosso Deus é Deus de propósito. Quando Ele permite alguma coisa em nossa vida, Ele tem propósitos maiores para a nossa vida. Estevão foi muito importante para a igreja. E a sua morte ainda trouxe mais impulso para a igreja. Satanás tentou conter mais uma vez o progresso da igreja, levando aqueles homens terríveis a apedrejar Estevão. Mas Satanás mais uma vez foi derrotado, porque com a morte de Estevão, a igreja ganhou um impulso. A igreja progrediu na sua marcha para pregar o Evangelho ao mundo todo. O verso 1 do nosso texto diz que Paulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos, exceto os apóstolos. O Evangelho se espalhou. O Evangelho tinha que alcançar o mundo todo. Não era da vontade de Deus que o Evangelho ficasse preso em Jerusalém. Ele precisava sair por toda a Judéia. Ele precisava ir além da Judéia a Samaria. E depois de Samaria, até os confins do mundo. O Evangelho tinha que ser pregado. E Deus permitiu aquela atrocidade para servir de propulsão para a igreja que saiu. Nós vimos que Saulo consentia na morte daquele homem. No verso 3, nós lemos mais sobre Saulo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele era o principal. Assim como nós temos de um lado Estevão, que trazia grande benefício para a igreja, do outro lado nós temos Saulo, que trazia grande terror para a igreja. Ele perseguia os crentes, e ele era o principal. Ele recebia ordens, cartas, assinadas pelo Sinédrio, que lhe davam poder para prender os crentes. No verso 4, nós lemos: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Saulo, sem querer, empurrava os crentes, empurrava a igreja para o cumprimento do seu dever. Será que hoje em dia precisamos de um empurrão para a pregação do Evangelho? A igreja tinha um outro problema. A igreja era formada de judeus convertidos. Havia, depois da descida do Espírito Santo, alguns gregos, como nós vemos na instituição dos apóstolos. A igreja então se fechava num grupo de judeus, de tal maneira que quando tiveram que atender as viúvas, davam vantagens para as viúvas judias e desprezavam as viúvas gregas. E houve murmuração na igreja e um risco de divisão na igreja quando os apóstolos instituíram o corpo diaconal. Mas havia fora da igreja também
a perseguição. Agora vamos unir as duas coisas. Uma igreja com uma face judia, sendo preenchida também por gregos, onde havia certa divisão, e agora vem essa perseguição, que a igreja tem que sair de Jerusalém e entrar no mundo dos gentios, dos gregos e outros povos. Era plano de Deus. Saulo, sem querer, estava ajudando no propósito de Deus para empurrar a igreja. A igreja não podia ser formada por judeus apenas, mas o evangelho era para todas as famílias da terra. Os crentes têm que sair, pregar o evangelho às pessoas. Nós não podemos ficar dentro da igreja como se fosse um clube de crentes, onde nós cantamos, oramos uns pelos outros e até ajudamos os outros. Não, nós precisamos sair. Nós precisamos orar, pedir: Senhor, abre-nos porta de pregação do evangelho. Nós precisamos ser instrumento de Deus para a salvação de almas. E eles saíam perseguidos, pregando o evangelho, levando o bom perfume, levando o nome de Cristo por onde passavam pela face da terra. Uma coisa também me chama a atenção no verso 1. No finalzinho do verso 1 nós lemos: e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Eu quero pensar um pouquinho nessa situação. Os apóstolos não fugiram. Mas não tinham que fugir também? Ainda não. Deus estava trabalhando de uma maneira que os crentes saíssem, mas ficassem à base ainda em Jerusalém. Haveria algumas situações onde seria importante ter um lugar para o conselho dos apóstolos. Eles permaneceram lá. Mas ficaram lá porque eles tiveram coragem de ficar lá. Aquela coragem não era própria deles. A coragem não é desconhecer o perigo. A coragem é conhecer o tamanho do perigo e enfrentar. Eles sabiam o risco que corriam. E logo eles iam ser martirizados. Mas eles ficaram lá, com coragem, permaneceram lá. Porque também eles tinham poder. Porque eles receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E este poder dava para eles altivez, de maneira que ninguém lhes ousava pôr a mão. E eles também eram respeitados por todos, pelo amor que eles tinham, pelas obras que eles faziam. Mas o verso 3 nos diz que Saulo assolava a igreja. Ele entrava nas casas das pessoas, arrastava homens e mulheres, encerrando na prisão. Também havia coragem do outro lado para fazer essas coisas. Mas que coragem era essa? Era igual a dos apóstolos? Não. Eles tinham imunidade política. Ele recebia a ordem dos sacerdotes, do sumo sacerdote, do sinédrio. Ele tinha imunidade. Com imunidade é fácil falar o que quiser. Essa era a raiz da coragem deles. Eles tinham poder, mas não o poder através do Espírito Santo. O poder que eles tinham vinha de espadas dos guardas. Eles também eram respeitados, mas por causa do medo que as pessoas tinham dele. Era diferente a situação. Os apóstolos permaneceram lá, enfrentando toda essa situação. Eu quero concluir. Este contraste da diferença se dá pela posição do homem em Cristo. Cristo é o fator diferencial. Vemos isso na mudança de Saulo para Paulo. Entre Saulo e Paulo, há algumas coisas mais que precisaremos discutir. Não é hora agora.
Mas vamos pensar como ilustração. Antes era Saulo, agora é Paulo. A mudança que houve foi pela ação do Espírito Santo na vida dele. A diferença é Cristo. Cristo continua agindo em nós. Nós precisamos parecer cada vez mais com Cristo. E só através dele e para ele é que vamos conseguir. Se nós queremos um mundo melhor, temos que pregar o Evangelho. Não é através de passeatas, de movimentos, que vamos mudar o mundo, mas é através do Evangelho. Eu vi isso pessoalmente. Quando me converti, levei o Evangelho para o meu setor de trabalho, na empresa que trabalhava. Eu via aquelas pessoas mudarem. Eu via a Bíblia sendo lida no horário do almoço, estudos bíblicos sendo feitos, grupos. Eu vi essa mudança. Você quer melhorar a sua família? Você quer melhorar o seu local de trabalho? Você quer ver mudanças nas pessoas? Leve Jesus Cristo. Leve o Evangelho. Pregue o Evangelho. E você vai ver a mudança na vida das pessoas à sua volta. Amém? Deus abençoe.